Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a elaboração do texto a partir do vocabulário empregado. Como assim? Minha gente, é importante ter cuidado com o vocabulário. Você saber como empregá-lo, trabalhar o quê? Com aquela linguagem que vai construindo o desenvolvimento, que vai produzindo a evolução da estrutura, que vai o quê? Projetando tudo aquilo que a gente está falando, fazendo com que haja continuidade, que a gente some as ideias. Né? Nós vimos algumas coisas na máscara, agora eu quero trabalhar com você com maior clareza como deve ser desenvolvido de uma maneira geral essa linguagem para que fique bem clara para o leitor. Então, o que nós vamos ver aqui agora, na nossa aula número 10, é essa elaboração do texto, mas cuidando do vocabulário tudo bonitinho. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso trabalho. Veja só. O que nós temos então? Vamos começar aqui partindo dessa primeira estrutura, a articulação do texto por meio do vocabulário. Então, vamos novamente construir a análise de uma estrutura textual partindo dos modelos já estabelecidos. Então, vejam só. Imagine que o tema seja a destruição do mundo moderno. Então, vamos ver como isso vai se desenvolver, tá? Eu tenho a destruição do mundo moderno, é o meu tema. Qual vai ser a minha tese? Como é que eu vou falar? Eu posso falar sobre uma série de coisas sobre essa destruição do mundo moderno. Né? Veja, nós temos uma grande quantidade de elementos que podem representar ou sugerir o que está acontecendo. Tá? Posso falar sobre a poluição, posso falar sobre vários perigos, doenças que estão surgindo, não é não? Guerras, tá? Mas eu tenho que estabelecer alguns elementos próprios dessa modernidade. Então a minha tese é a seguinte, de que o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Então qual que é a minha tese? Que ele está se autodestruindo. Então o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Eu quero que você fique atento à clareza do que está acontecendo. Nós estamos falando sobre o mundo moderno? Estamos. Então está aqui a primeira estrutura representada lá em cima no meu tema. Tá? O mundo moderno. Ele fala sobre a destruição, então estou dizendo que ela caminha atualmente para a sua própria destruição. Tá bom? Não é uma simples destruição através do seu mundo caminhando para ela mesma. Agora, o que eu faço? Eu vou estabelecer o meu desenvolvimento me perguntando por que, então, que o mundo moderno caminha para a sua própria destruição. O que sugere tudo isso? O que eu posso responder? Quais são as respostas que eu tenho para tudo isso? Quais são essas respostas? Tá? Veja que toda vez que eu elaboro uma pergunta, tá? Olha só, quando uma pergunta é elaborada, busca-se naturalmente uma resposta. Se a minha estrutura não vai ser desenvolvida por pergunta, isso não significa que eu não possa estabelecer perguntas para poder ter a noção e construir a ideia do que está acontecendo. Então, eu lanço a pergunta para mim mesmo. Então, vem aqui o quê? A primeira estrutura, o que a gente obtém a partir da resposta que vai ser dada? A construção do nosso projeto. Então vejam, o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Por quê? Primeiro, porque tem havido inúmeros conflitos internacionais. Então esse é um dos pontos que eu quero abordar. O segundo, eu vou falar sobre o meio ambiente, que ele está o quê? Ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. E por terceiro, o perigo de uma catástrofe nuclear. Então vejam que eu tenho aqui 1, 2 e 3 pontos
3 respostas àquela minha pergunta. Por que o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição? Resposta: porque nós temos visto inúmeros conflitos internacionais, porque o meio ambiente está sendo ameaçado por desequilíbrios ecológicos e porque permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Então a gente vê conflitos internacionais o tempo inteiro acontecendo. A gente vê desequilíbrio ecológico? Sim. Nós vemos o quê? Degelamento, né? Ou seja, o derretimento do gelo dos polos. Tá? Acho que fica melhor assim. Tá? Perigo de uma catástrofe nuclear, nós ainda temos muitas armas nucleares nas mãos das grandes potências e que, caso sejam usadas, podem trazer destruição a toda a vida no nosso planeta. Então, estão aqui o quê? 3 pontos que foram selecionados para atender essa proposta de que o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Tá bom? Como que a gente vai construir isso? Então vamos lá. Minha introdução, como vocês já viram, eu apresento a minha tese, tá aqui, ó. Não? O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição, pois, vejam só, eu não fiz a pergunta por quê. Não foi isso que eu fiz? Tá? Já que eu fiz essa pergunta, minha resposta vem. Ó, ele comenta, pois, olha aqui o vocabulário que satisfaz a pergunta que eu fiz, tá bom? É explicativo, pois tem havido inúmeros conflitos internacionais. Minha primeira resposta. A minha vírgula representa o quê? Dentro desse contexto, eu estou fazendo uma enumeração de elementos coordenados, tá? Por quê? Porque tem havido inúmeros conflitos internacionais, porque o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico, e aí, ó, além do mais, percebeu que eu fiz a soma? Permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Então, eu demonstrei, através do emprego de alguns vocabulários, a continuidade e a construção. O pois, que é a resposta, a minha vírgula, que vai representar o quê? A elipse dessa construção, ou então a enumeração dos elementos, e por fim, a finalização, com uma expressão que demonstra que eu tenho só mais um item do último elemento. Então estão aqui o quê? 3 respostas para o meu porquê, tá? Os conflitos internacionais, tá? O desequilíbrio ecológico e, por fim, as catástrofes nuclear, né? O perigo de uma catástrofe nuclear. Então estão aqui, olha só, as 3 respostas à minha pergunta. Por quê? Que eu mostrei através da conjunção, da vírgula fazendo a enumeração e do elemento de soma, mostrando que além disso mais um elemento acontece. Tá certo? Então vejam só. O que eu faço agora? Eu vou para o meu desenvolvimento. Vou falar, obviamente, sobre esses primeiros conflitos. Então eu disse, ó, nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação inúmeros conflitos internacionais. O que eu fiz aqui? Eu estabeleci o meu tópico frasal. Tá bom? Olha só. Que se sucede. Ótimo, depois. Muitos trazem na memória, olha o que eu vou fazer agora. Já que trazem na memória, eu estou desenvolvendo aquela ideia. A triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, tá? 2 exemplos, as quais provocaram grande extermínio. Pronto. Em nossos dias, testemunhamos conflitos na América Central
que, envolvendo as grandes potências internacionais, poderiam conduzir-nos a um confronto mundial de proporções incalculáveis. Então veja o que ele fez. Ele falou sobre os conflitos internacionais, citou esses conflitos, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, conflitos na América Central. E aí ele já dá o gancho. Olha só como esse elemento aqui, ó, conduz para o nosso próximo parágrafo. Porque nós sabemos que ele vai falar sobre uma série de elementos, tá? Mas ele fala sobre o confronto mundial de proporções incalculáveis, o que pode trazer destruição. Depois vem o quê? Outra ameaça é o desequilíbrio ecológico. Outra, o que ele fez aqui, minha gente? É a soma. Essa soma dá a ideia do quê? De progressão textual. É importante eu ter noção disso tudo? Lógico que é. Vocês se lembram que nós fizemos justamente isso quando eu mostrei para vocês o projeto Arroz com Feijão com as palavras em negrito? O que elas representavam naquele contexto? Elas mostravam a apropriação de algumas palavras que dão clareza quando eu quero estabelecer a apresentação de uma ideia, quando eu quero somar informações e quando eu quero finalizar. Tá? Então, a progressão através das palavras dá clareza, não é só a coerência da continuidade respeitando o que eu propus no primeiro parágrafo, mas sim o que? Essa possibilidade de continuidade, em que eu somo mais um elemento. Tá bom? Porque eu vou somando os elementos. Então, eu falo, outra ameaça. Eu não falei de uma, outra ameaça. Então, aqui eu somei elemento. É o desequilíbrio ecológico, provocado pela ambição. Agora o que eu venho? Provocado pela ambição, então tá aqui o quê? O nosso tópico frasal. Lembre-se que nós vimos isso aqui, ó. Aqui eu fiz o tópico frasal. O que eu fiz aqui? Desenvolvimento. E a minha conclusão já era o gancho para o meu próximo elemento. Quando eu chego aqui, ó, meu tópico frasal, outra ameaça constante é o desequilíbrio ecológico provocado pela ambição desmedida de alguns. Tá bom? Esse aqui é o meu elemento. É o meu tópico frasal. Não é não? Vou trazê-lo até aqui para ficar bem claro. Tá bom? Que promovem, olha só, o que eu sei? Vejam, não é essa a ideia, eu digo assim, ó, que promovem eles, olha o meu termo de recuperação, olha como eu uso as palavras para dar ideia, meu pronome relativo retoma tudo isso. Tudo isso, olha, essa outra ameaça, o desequilíbrio ecológico, promovem o desmatamento, tá? Essa ambição desmedida de alguns, tá? Essa ambição desmedida, vamos colocar bem assim, ó. Essa ambição desmedida promove desmatamentos desordenados, poluem as águas dos rios, tá? Olha só. Então, o que eu tenho aqui? O desenvolvimento. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em um local inabitável. Então, vejam só. Esse é o desenvolvimento. Qual que é a minha? Ó, desenvolvimento. E aqui a minha conclusão. Por mais que a gente diga que a conclusão é, em algum momento, deixa eu sair daqui, né? Porque eu estou na frente do que eu estou falando, isso daí é ruim. Olha só, por mais que eu determine que a conclusão ela é facultativa, ela é um recurso interessante que eu posso utilizar para fazer o quê? Para poder jogar o meu texto para frente. Então eu faço aqui a minha conclusão, que pode me conduzir ao outro parágrafo, tá bom? Ou então que ele serve para que eu feche a minha argumentação, tá bom? Mas é importante você perceber como os termos de coesão, como os termos de progressão são utilizados dentro desse contexto, como eu vou encadeando essa estrutura, tá? Olha só, outro elemento aqui, ó. Além disso, perceba que eu usei o além disso. O que esse meu além disso promove dentro desse contexto? Tá? Olha só, além disso, tá? Novamente, o elemento
de progressão textual, tá? Que é soma, o além é soma. Olha só, enfrentamos sério perigo relativo à utilização de energia atômica. Tá aqui o meu tópico frasal. O que eu fiz aqui? Uma declaração como nos demais. Eu declarei isso tudo. Agora, o que eu sei? Então, além de tudo que foi falado, olha só como eu retomo as ideias anteriores. Além disso, que foi dito aqui, ó, o isso tudo, que tá ali em cima, tá bom? Vem o quê? Então, além disso tudo, enfrentamos o perigo relativo à utilização de energia atômica. Não é não? Então, o que acontece dentro desse elemento? Então, olha só. Quer pelos acidentes que já ocorreram, tá? Ou seja, ele está falando sobre acidentes de Chernobyl, no Japão, né? Ó, quer pelos acidentes que já ocorreram e podem acontecer novamente nas usinas nucleares, quer por um eventual confronto. Opa, ia falar conflito, saiu conflito e é confronto. Ó, confronto. Gente, eu acho que eu estou ficando maluco. Então, olha só. Então, o confronto em uma guerra mundial. O que ele diz? Tá? Vejam, dei o meu tópico. Aqui ele fala o que acontece. Como que eu desenvolvo essa ideia? Tá? Ele diz aqui, ó, enfrentamos o perigo da utilização da energia atômica. Como que ele fala? Então ele diz o seguinte, acidentes que já ocorreram em usinas nucleares. Esse é um dos elementos, tá? Ou então, por um eventual confronto de guerra. Então aqui, olha só, nós temos o quê? O nosso desenvolvimento da ideia. Tá? É aquilo que ele está falando a respeito dessa estrutura. Então, quer por uma coisa, quer por outra, vejam, ele fala sobre a estrutura e ele estabelece mais uma vez elementos, ou por isso, ou por aquilo. Veja como ele lida com os elementos de alternância. Não, ele não está fazendo o quê? Uma alternância dentro desse contexto. Essa alternância é provocada a partir dos termos. Que ele diz, né? Fiz o meu tópico frasal, fiz o meu desenvolvimento, a conclusão. Se tudo isso acontecer, dificilmente poderíamos sobreviver diante do poder avassalador desses sofisticados armamentos. Essa é a conclusão a que se chega de tudo isso que foi trabalhado. Então veja, nós temos aqui, mais uma vez, a elaboração de uma estrutura que vai se construir através da linguagem. Por isso que quando nós falamos sobre as máscaras de redação, lá no projeto Arroz com Feijão, foi mostrado a você o seguinte, que existem termos que são colocados e que a gente não deve perder de vista, porque eles estabelecem as relações. Então, a abertura do meu parágrafo, elementos como o por isso, que é a explicação, por causa disso, causa e consequência, para que isso ocorra, tá bom? Eu estou estabelecendo uma relação de finalidade. Essas palavras, sendo bem apresentadas, dão maior clareza à intenção que você teve no desenvolvimento da sua proposta. Esses elementos, eles vão garantindo a evolução do seu texto e deixam claro para o leitor, principalmente se você utilizar o quê? Uma linguagem simples. O vocabulário tem de ser claro, tem de ser simples e tem de ser preciso. É preciso que se tire de mente aquela obrigatoriedade de usar um vocabulário requintado, muito pelo contrário. A prova de inteligência está na precisão que você usa do vocabulário, que vai direto e é esclarecedor a todo tipo de leitor. Veja, eu gosto de usar como exemplo o texto jornalístico. O que é um texto de jornal? O texto de jornal, ele é um texto que deve trazer a informação, deve ser fiel, deve ser objetivo, por quê?
porque o espaço do jornal é bastante caro, o espaço de qualquer tipo de manifestação de pensamento hoje em dia é bastante caro, ainda mais se você tiver o quê? Sujeito a questão de informação, tá? Então, o que acontece? Independente de você ter as mídias sociais hoje em dia, em que você se promove, quando eu quero uma promoção de massa, uma informação coletiva, isso daí é bastante caro. Então, a objetividade é importante. Porém, eu nunca posso esquecer, dentro de um jornal, a exemplo que eu estou falando, que o meu público leitor é variado. Que vai desde o mais simples brasileiro, representante da população, até o quê? Homens de elevado conhecimento intelectual. E, independente disso, a linguagem tende a atender os dois. Como é que eu faço isso? Eu primo pelo quê? Pela clareza, pela simplicidade, sem comprometer, obviamente, a correção gramatical. Então, esses são pontos que não podem ser deixados de lado, tá? Então, o trabalho com a linguagem, o trabalho com o vocabulário, ele é fundamental para que haja continuidade, para que haja progressão, para que haja clareza dentro das estruturas e que, ao mesmo tempo, torne a leitura suave, suavizar as informações, tá? Para que ela chegue com clareza, com facilidade. Eu até costumo dizer, e nós vemos isso daí dentro de uma das dicas, que quando eu vou escrever uma redação, por mais que eu saiba que o meu alvo é o examinador, é um corretor, seja lá quem for, eu tenho que entender que eu devo escrever como se eu estivesse escrevendo para uma criança de 10, 12 anos, tá? Utilizando o quê? Uma linguagem clara, objetiva e precisa. Eu devo colocar exemplos que ilustrem o que eu estou falando. Por isso que é importante que haja uma estrutura, que eu apresente a minha ideia, que eu desenvolva, principalmente, se possível, exemplificando, e que a minha conclusão faça o quê? Deixe claro por que eu levantei aquela proposta e que, ao mesmo tempo, se possível, já conduza para a sequência. Não é obrigatório. Por isso que a gente fala que a conclusão não é um dos elementos mais importantes. Porque, às vezes, eu não consigo, dentro do meu parágrafo, conclusão no parágrafo, eu não consigo fazer esse gancho que a gente diz entre um parágrafo e outro, eu faço ao início do meu próximo parágrafo o resgate. Se eu não consigo fazer a apresentação, eu uso o resgate. Eu tenho linguagem, eu tenho palavras que fazem isso. Isso, além disso, outro fator, somando-se a isso, são estruturas que vão dando minha progressão. Tá bom? A gente chega agora, então, à última parte do texto. Vamos lá, sumindo, que é o quê? A nossa conclusão. Tá bom? Olha só. Conclusão. Veja só a importância desses elementos. Ó. Em virtude, a expressão inicial é o que me conduz a isso. Ó. Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar. Eu estabeleço a linguagem conclusiva. Entendido? Então, construo isso tudo. Então, em virtude disso tudo, tá? Somos levados a acreditar na possibilidade de estarmos a caminho do nosso próprio extermínio. Vejam o que eu fiz, tá? O que eu faço? Somos a acreditar na possibilidade de estarmos a caminho do nosso próprio extermínio. Eu reafirmei a minha tese, tá? Não fiz isso? Reafirmei. É importante deixar claro isso na conclusão. Vejam, eu não fugi da minha proposta inicial, eu continuo mantendo aquela argumentação, tá? Então, olha só, é desejo de todos nós que algo possa ser feito no sentido de conter essas diversas forças destrutivas. Então, o que ele está fazendo? Ele está apresentando o quê? Uma expectativa diante disso tudo, tá? Por que algo deve ser feito? Para podermos, olha só, como ele constrói aqui, novamente, a ideia de finalidade. Então, queremos que algo possa ser feito para podermos sobreviver às adversidades e... É só isso que eu quero? Não. E eu quero construir um mundo que seja facilmente habitado pelas gerações que virão. Então veja como é importante estabelecer esse
encadeamento. Eu construí dentro dessa situação, vejam só, o quê? A progressão, e cheguei ao final do meu texto deixando bem claro, eu parti dizendo que estamos indo para o nosso próprio extermínio, que nós corremos esse risco, mostrei todos os elementos e cheguei no final com simplicidade, eu falei, ó, diante de tudo que eu falei, você percebe o perigo de nós estarmos realmente caminhando para o nosso próprio extermínio? Sim, então o que nós vamos fazer para resolver isso? Não é não? Só que ao invés de fazer uma pergunta, ele falou assim, precisamos fazer alguma coisa. Para quê? Para garantir que nós possamos sobreviver e, ao mesmo tempo, possamos construir um mundo para as gerações que virão também poderem atender a tudo isso. Então foi a maneira, foi a forma de contemplar essa estrutura através da linguagem que permitiu a gente perceber o seguinte, que não é só pela construção da interpretação do contexto, mas as palavras que eu emprego me conduzem com clareza e facilidade para esse tipo de contexto. Se eu consigo fazer isso, eu garanto o quê? Um texto muito bem elaborado, que agrada ao leitor, satisfaz a minha necessidade de escrita, né? E se mostra o quê? Um texto simples e fácil de levar comigo e poder utilizá-lo dentro dessa estrutura para qualquer tipo de tema que eu precise. Tá certo, minha gente? Não saia daí, que daqui a pouco a gente volta com mais elementos para vocês. Até mais.